O sol mal havia surgido sobre o acampamento e o ar já estava impregnado com o cheiro de vinho azedo, fumaça e poeira. No chão, tigelas de madeira batiam surdamente. Milhares de homens comiam em silêncio, como se estivessem diante de uma execução. Nesses momentos, decidia-se não só o destino da batalha, decidia-se o destino do próprio império. Mas o que exatamente eles comiam antes da batalha? O que preenchia seus corpos com uma força capaz de suportar marchas de 20 quilômetros e combates corpo a corpo, onde cada segundo era um passo para a morte? Os legionários romanos não se alimentavam de forma requintada. A sua força nascia da simplicidade. Como escreveu Políbio, a base da sua dieta era o trigo, não cozido, não moído finamente, mas grosseiramente moído, quase cru. Com ele, os soldados faziam uma papa densa, misturando com água e sal, e às vezes com vinagre. Esta bebida chamava-se posca, uma mistura espessa e azeda que o homem moderno, provavelmente, não conseguiria engolir sem nojo. A posca, assim se chamava este líquido nutritivo, servia-lhes de pequeno almoço, almoço e jantar. Ela não só saciava, mas também protegia da sede no calor. Na verdade, era um energético antigo, rico em carboidratos, que retinha a água no organismo. Historiadores observan que os romanos acreditavam: quanto mais simples a comida, mais pura a mente. O legionário não deveria buscar prazer na comida, apenas combustível para a força. Imagina, a manhã antes da Batalha de Canas, um campo coberto de poeira. Mais de 50.000 legionários formam-se em fileiras. Alguém come pela última vez uma espécie de pão chato de grão grosseiro. Alguém bebe os restos de posca sentindo como a acidez viscosa queima a língua. O estômago vazio, mas o corpo pronto para o combate. Neste ritual austero, a força da disciplina, que se tornou uma arma não menos poderosa que a espada. Achados arqueológicos em locais de acampamentos romanos confirmam esta dieta. Vestígios de trigo, cevada, ossos de animais domésticos, grãos carbonizados. Mas a carne era uma raridade. Em campanhas estragava-se rapidamente. Apenas antes das batalhas mais importantes era permitido aos guerreiros um pouco de bacon ou toucinho seco para adicionar força. Foi então que os caldeirões do acampamento começavam a fumegar, não pelo sabor, mas pela resistência. Às vezes os soldados cozinhavam uma sopa espessa, o pulse. Era uma mistura simples de grão, azeite e ervas. Assemelhava-se à argila, mas podia ser armazenada por vários dias. O historiador Lívio escreveu que os legionários brincavam: o pulse é o nosso segundo escudo. E de facto este humilde caldeirão dava-lhes energia para uma marcha de 25 quilômetros com uma carga de mais de 30 quilogramas às costas. A força do soldado romano nascia não na forja, mas no caldeirão. Os seus músculos eram alimentados não por carne, mas por grão e vinagre. O seu espírito era alimentado pela ideia de que o sabor não era importante, mas sim a resistência. E quando o sol nascia no horizonte e as trombetas de sinal chamavam a formação, milhares de homens, sentindo o sabor azedo da posca nos lábios, sabiam: hoje eles deveriam provar que mesmo a comida simples pode dar a força dos deuses. Mas antes que a espada fosse desembainhada, o corpo deveria suportar a marcha. E para suportar, era preciso saber como Roma preparava os seus soldados para esta carga extrema. O caminho para a batalha não começava com o grito "em ataque", mas com um passo pesado. Dia após dia, as legiões moviam-se, como um rio de aço vivo. Às costas de cada um, não menos de 30 quilogramas de equipamento. Armadura, capacete, gládio, pilum, utensílios, caldeirão, ferramentas para o acampamento e 3 dias de ração seca. Os romanos chamavam a isso sarcina, o kit de marcha do guerreiro. Nele havia tudo o que era necessário para a vida e para a morte. Esta carga pesava nos ombros, esfregava a pele, cravava-se nos músculos. Mas ninguém se queixava, porque a sártina não era apenas um fardo, era um símbolo de independência.
cada legionário carregava a sua casa, a sua cozinha, as suas armas. César escreveu que só aquele que sabe carregar a sártina sem queixas é digno de ser chamado soldado. Os programas de treino militar modernos mal se aproximam desta resistência. 25 quilômetros por dia, na poeira e no calor, com carga total, uma marcha comum e não uma façanha. Antes de partir para a marcha, o centurião percorria as fileiras e verificava pessoalmente se cada um havia levado a sua porção de grão. O trigo era sagrado. Sem ele, não havia nem força, nem espírito. Era distribuído rigorosamente, numa medida conhecida como módio, cerca de 8 litros por semana. O soldado deveria moer o grão entre pedras, assar pães chatos ou cozinhar puls. Este processo não só saciava, mas também sintonizava. As mãos, moendo os grãos, como que recordavam a terra pela qual teriam de lutar. O aroma de grão torrado misturava-se com o fumo das fogueiras, o ranger dos cintos, o clangor do metal contra metal. Pelas manhãs, os guerreiros comiam rapidamente, cerca de 5 minutos, não mais. O sabor era monótono, mas nele se escondia uma intencionalidade. Os romanos acreditavam que a variedade de comida tornava o soldado fraco, corrompia o corpo e a vontade. O historiador Vegésio escreveu: a força da legião reside na sua abstinência. Para nós, habituados ao café doce e ao pequeno almoço quente, isso parece cruel, mas foi precisamente essa ascese que criou o exército que conquistou meio mundo. Antes da batalha, os legionários geralmente recebiam uma ração reforçada, mais sal, um pouco de queijo e vinho. Não por prazer. O sal retinha a água, e o vinho azedo ajudava a evitar infecções e proporcionava uma sensação de vigor. Esta bebida era chamada de vinum acetum, vinho diluído em vinagre. Para o homem moderno, pareceria estragada, mas no acampamento romano era o sabor da sobrevivência. Livio escreveu que mesmo nos dias mais quentes, os legionários preferiam o acetum à água pura, porque o corpo nutrido por ele não arde com o sol. Antes da batalha, todas as refeições obedeciam a um ritual. Após o sinal da trombeta, os homens comiam em silêncio. Os oficiais subalternos asseguravam-se de que ninguém comesse demais. A sensação de peso no estômago era considerada inimiga da velocidade. Por isso, as porções eram minúsculas, mas calóricas. Uma espécie de pão chato, queijo, um gole de vinho e pronto. O resto era força de espírito. Achados arqueológicos em Cartago e no local dos acampamentos em Alésia confirmam a existência de moinhos e caldeirões de campanha especiais, o que indica que a preparação da comida era centralizada. Em grandes destacamentos eram nomeados cozinheiros especiais, os coctores, mas, mais frequentemente, cada contubernium, um grupo de 8 homens, preparava a sua própria comida. No seu caldeirão, o puls fervia, como símbolo de irmandade. 8 corpos, 8 vozes, uma energia. Quando o amanhecer coloria o horizonte, centenas de caldeirões começavam a arrefecer. O cheiro de cinza e vinho azedo misturava-se com o aroma de couro e metal. Os guerreiros apagavam as brasas com os pés, levantavam as sárcinas e a coluna movia-se novamente. Cada passo media o tempo até o confronto, cada inspiração, a recordação da última colher de papa. Alguns historiadores debatem se uma dieta tão escassa poderia realmente manter a força de um legionário. Mas achados de restos humanos com estrutura óssea densa e musculatura desenvolvida mostram: sim, o organismo adaptou-se. Os romanos atingiam o limite das capacidades humanas. Os seus corpos tornavam-se máquinas onde cada caloria era utilizada perfeitamente. E, no entanto, mesmo esses homens de aço sabiam, antes do combate, a comida não era apenas combustível. Era um rito. Dele dependia não só a força do corpo, mas também a pureza do pensamento. Por isso, na manhã do dia decisivo, quando a terra tremia com a marcha e o céu era coberto por poeira, os legionários comiam não pelo sabor, mas pela memória de Roma. Foi exatamente neste momento que começou o principal teste, não o sabor da comida, mas o sabor do medo.
porque agora cada passo os aproximava do lugar onde o sangue se misturaria com o suor, e o sabor azedo da posca seria a última coisa que o soldado sentiria, caindo na poeira sob o sol da Itália. O calor do sol do meio-dia derretia o ar sobre o campo, e até a respiração se tornava pesada, como se o próprio mundo resistisse à aproximação da batalha. Os legionários moviam-se em colunas densas, passo a passo, em capacetes que refletiam a luz como pequenos espelhos. Este som, rítmico, surdo, como os batimentos cardíacos de um gigante, era a música de Roma. Eles não iam simplesmente para a guerra, mas sim ao encontro do seu destino. E neste instante decidia-se se teriam força suficiente, concedida pela comida modesta e pela disciplina férrea. Quando a vanguarda atingia o limite, começava a última pausa antes da batalha. Curta, quase sagrada. Os centuriões davam a ordem para parar, construir o acampamento, fortalecer o perímetro. Isso era obrigatório mesmo no dia da batalha. Sem acampamento, não há ordem. Os soldados cavavam um fosso, montavam as tendas, acendiam as fogueiras. Nesse momento, eles comiam pela última vez antes do combate. O menu não mudava. O mesmo pus, os mesmos pães chatos, a mesma posca. Mas foi precisamente aqui, no silêncio antes do estrondo, que este simples almoço se transformava num ritual. Como escreveu Tácito, o guerreiro, ao provar a comida antes da batalha, já a partilha com os deuses. O cheiro azedo da posca subia no ar, misturando-se com o aroma de azeite e ferro. Era o cheiro da morte que se aproximava e de força ao mesmo tempo. Às vezes, os centuriões permitiam adicionar um pouco de gordura ou queijo à sopa, para que o estômago não se contraísse de medo. Este momento lembrava o lar, o pão, a família que esperava em algum lugar a centenas de milhas. Mas a ninguém era permitido relaxar. Mesmo durante a refeição, o soldado mantinha sua arma consigo. Nenhum garfo, nenhuma espada podia ser deixada sem vigilância. Aqui surgia também outro elemento da preparação romana. O signum era um estandarte de combate, o estandarte da legião, adornado com prata e penas. Ele ficava junto à fogueira do acampamento, e cada soldado, ao passar, tocava-o com a mão antes de comer. Este gesto significava lealdade e prontidão para morrer. Historiadores chamam-no de um dos primeiros rituais militares na história da Europa, que uniam a força física e espiritual. Achados arqueológicos sob Numância e Girona mostram que perto dos acampamentos temporários dos romanos eram encontrados não só restos de comida, mas também amuletos, ossos, pequenas figuras, anéis. Aparentemente, mesmo essas pessoas que acreditavam na disciplina não conseguiam livrar-se completamente do medo. Cada um comia, mantendo consigo a memória do lar e a esperança de que aquele dia não seria o último. Quando as trombetas de sinal chamavam a formação, os guerreiros alinhavam-se por centúrias, em 8 filas. O sol refletia-se no metal, cegando os olhos. O ar tremia de tensão. E então, um homem vinha para o primeiro plano. O legado, comandante da legião. A sua fala era curta, mas cada palavra queimava os corações. Ele não falava de glória, ele falava de dever. Sobre o facto de que Roma não tolerava a fraqueza. E em algum lugar no fundo, sob o medo e o cansaço, a fúria irrompia. Antes do próprio confronto, os guerreiros realizavam ainda outro ritual antigo. Molhavam o rosto e as mãos com vinho acétum. Acreditava-se que isso purificava o corpo e afastava os maus espíritos. Na verdade, o ácido removia o cheiro de suor e refrescava a pele. Mas para os soldados, isso não era apenas um meio de higiene, era um ato de purificação antes da morte. Políbio escreveu que foi precisamente neste momento que a legião se transformava de uma multidão de homens numa única máquina. Nenhuma conversa, nenhuma piada. Apenas o olhar para a frente e o suave assobio do vento entre as lanças. A formação densa, chamada manípulo, avançava como um elo de corrente. Cada um sabia o seu lugar, cada passo era aperfeiçoado.
E, no entanto, apesar do treino férreo, os corpos desses homens permaneciam humanos. Os seus músculos tremiam de cansaço, os estômagos contraíam-se com a papa azeda, a garganta ardia com o sol, mas o medo dava lugar a uma estranha calma, pois eles sabiam, tudo o que podia ser feito, já estava feito. A comida estava comida, os rituais cumpridos, as ordens dadas. Agora restava apenas avançar. Quando o primeiro sinal da trombeta soava, o ar parecia explodir, os escudos eram erguidos, as lanças baixadas. E então aquele que ainda há pouco mastigava um pão chato seco, transformava-se em parte de uma máquina imparável. Cada célula do corpo, nutrida pela posca, trabalhava para o golpe. A leve fome transformava-se em adrenalina, a acidez em força, e o cansaço em determinação desesperada. Era nisso que residia o segredo da comida romana. Ela não dava prazer, ela transformava o homem num mecanismo. Comida simples que educava à vontade. Vinagre e grão que geravam um império. E quando a primeira fila colidia com o inimigo, parecia que a própria terra sob os pés tremia ao ritmo dos seus corações. Corações que batiam em uníssono com o ferro e a memória da última colher de papa. Mas mesmo após a vitória, o sabor desta comida não desaparecia. Ele permanecia nos lábios, no corpo, na memória. Pois à frente, um longo caminho de volta, e onde as espadas terminavam, começava outra batalha. A batalha pela sobrevivência na marcha, onde a comida novamente se tornava a salvação. Após a batalha, o mundo tornava-se estranhamente silencioso. A poeira assentava como um sudário, o cheiro de sangue misturava-se com o fumo, e até o vento soprava mais devagar. A legião romana não celebrava a vitória com um banquete. Pelo contrário, a primeira ordem após o combate soava severa: recolher os feridos, restaurar o acampamento e preparar a comida. A comida tornava-se novamente um ato sagrado, só que agora, não antes da morte, mas depois dela. E foi precisamente nestes minutos que se manifestava a verdadeira essência da disciplina romana. Aqueles que sobreviveram, esperava-os a mesma ração escassa: grão, sal, um pouco de azeite e vinho. A carne era permitida apenas àqueles que se destacavam em combate. Não era um banquete, mas uma recompensa. Os romanos acreditavam que a saciedade excessiva tornava o corpo preguiçoso. Por isso, mesmo depois de vencer, eles comiam com moderação. César escreveu que os melhores guerreiros das suas legiões alimentavam-se como se a batalha ainda estivesse por vir. Nesse momento, a nona, o sistema de abastecimento do exército, adquiria um significado especial. Esta palavra não significava apenas a entrega de provisões, mas sim toda uma máquina logística, sem a qual o Império Romano não existiria. Desde os tribunos até aos simples carregadores, todos sabiam que a nona mantinha o fôlego da legião. Caravanas de mulas estendiam-se por dezenas de quilômetros, carregadas com sacos de grão, azeite e ânforas de vinho. A perda de apenas uma dessas colunas poderia condenar um exército inteiro à fome e à derrota. No auge da campanha de verão, quando o calor transformava o campo em pedra incandescente, os soldados começavam a sofrer de sede mais do que de ferimentos. Foi então que a posca vinha novamente em auxílio. Os guerreiros misturavam-na com água fria do riacho, obtendo uma bebida azeda que saciava a sede melhor do que qualquer água pura. O historiador Apiano escreveu que o vinho diluído em vinagre salvou muitos da morte sob o sol. Após o combate, os soldados comiam diretamente no chão. Os caldeirões ferviam entre as fileiras de escudos dispostos em semicírculo. Assim, eles criavam paredes temporárias. Esta mesa improvisada era o lugar onde a vitória adquiria sabor, mas não doce, e sim pesado, metálico, como um travo de sangue e poeira. A comida aqui não era uma recompensa, mas um lembrete. Amanhã, tudo pode repetir-se. Nesses minutos manifestava-se o verdadeiro símbolo da resiliência romana, o contubernium. Esta palavra designava um grupo de 8 soldados que viviam e se alimentavam juntos. Eles estavam ligados não só por ordens, mas também pelo pão, dividido em partes iguais. O contubernium era uma pequena irmandade dentro de um grande mecanismo.
Se um caía, os restantes dividiam a sua porção, para que nenhuma medida de grão fosse desperdiçada. Era assim que em Roma se entendia a camaradagem, através da partilha de comida e trabalho. Achados arqueológicos na Britânia e na Gália mostraram que mesmo séculos depois, os legionários seguiam este princípio. Nos acampamentos eram encontrados fogões comuns e mós de pedra, pelos quais se podia determinar que cada 8 homens moíam o grão juntos. Esta rotina simples unia-os mais fortemente do que os juramentos, pois por trás de cada caldeirão estava uma vida, que dependia da outra. Quando a noite chegava, o cheiro de fumo e pão subia sobre o acampamento. O fraco brilho das brasas refletia-se nos olhos dos guerreiros cansados. Eles comiam em silêncio, ouvindo os gemidos distantes dos feridos. O sabor da posca era o mesmo, mas agora parecia diferente. Nele sentia-se a gratidão por estar vivo. Aquele que durante o dia lutava com a espada, à noite segurava uma colher de madeira. E isso era um regresso à humanidade. Tácito escreveu que o soldado romano deveria saber viver da mesma forma, em combate e no dia a dia. A sua força não estava apenas nos músculos, mas também no hábito da ordem. Mesmo no dia seguinte à batalha, a legião voltava a formar-se, limpava as armas, media a porção de grão. A vida continuava como se nada tivesse acontecido. E foi precisamente nessa fria constância que nasceu a invencibilidade de Roma. Mas, às vezes, a vitória não trazia paz. Quando a campanha se prolongava e os suprimentos acabavam, os soldados eram forçados a procurar comida ao redor. Eles colhiam ervas selvagens, caçavam pássaros, cozinhavam raízes. Políbio escreveu que, em necessidade, os romanos comiam o que a mão do homem não havia tocado. E, no entanto, o seu espírito não se quebrava. Eles diziam: aquele que pode comer pulso sem sal pode conquistar qualquer fortaleza. Assim, dia após dia, o exército avançava, deixando para trás terra queimada e cheiro de cinza. E cada noite, o caldeirão fervia novamente. A posca era novamente distribuída. Novamente 8 pessoas partilhavam o pão, como se partilhassem a vida. A sua comida era pobre, mas dessa pobreza nascia a grandeza. Pois Roma não foi construída sobre ouro, mas sobre grãos, cozidos na poeira da guerra. Mas foi então, nas longas marchas, que pela primeira vez se manifestou outro lado desta força, a exaustão, que podia arruinar até uma legião. E para resistir, os romanos inventaram o que mais tarde se chamaria de dieta dos deuses, uma forma especial de alimentação antes de campanhas decisivas. Quando a guerra se tornava interminável e as marchas duravam meses, os comandantes romanos compreendiam. A força do legionário dependia não só da espada, mas também da comida. Foi então que surgiu uma preparação especial antes das grandes batalhas, um regime que os historiadores mais tarde chamariam de dieta dos deuses. Não era um banquete solene, pelo contrário, era um período de purificação, onde a comida se transformava num teste. Antes das batalhas decisivas, os legionários eram colocados numa dieta que consistia quase exclusivamente em grãos e vinho azedo. Nem carne, nem excessos. O objetivo era simples: purificar o corpo do excesso de gordura, torná-lo leve, mas forte. Como escreveu Vegésio, o guerreiro deve ir para o combate com o corpo vazio, mas com o coração pesado. O vinagre e o grão funcionavam como combustível, rude, simples, mas fiável. Fisiologistas modernos confirmariam, precisamente uma dieta assim, rica em carboidratos de absorção lenta, permite manter a energia em longas marchas. Os centuriões supervisionavam cuidadosamente o que cada um comia. Qualquer tentativa de obter carne às escondidas era considerada uma manifestação de fraqueza. O infrator podia ser privado de parte da ração ou até mesmo punido com chicote. Mas a maioria dos soldados nem tentava. Para eles, a comida era uma continuação da disciplina, parte da ordem interna, onde cada pedaço de pão lembrava o dever.
Antes da Batalha de Alésia, sobre a qual o próprio César escreveu, os legionários comeram apenas trigo e pulse durante semanas. O abastecimento estava à beira do colapso. O inimigo cercava-os, mas o espírito do exército não caía. Os guerreiros brincavam que um romano pode lutar de estômago vazio se tiver um punhado de grão. Isso não era bravata, mas sim realidade. A comida simples ensinava-os a paciência, transformando-os em pessoas capazes de suportar a dor sem gritar. Foi então que surgiu também o conceito de panis militares, o pão militar. Era cozido nas brasas, era duro como pedra e podia ser armazenado por semanas. Era mergulhado em acétum para amolecer e comido diretamente na formação. Essencialmente era o protótipo da ração seca moderna. Arqueólogos encontraram tais pães chatos em Pompeia e em fortes romanos na Britânia, cinzento-acastanhados, com uma crosta bem assada e cheiro de fumo. Eles sobreviveram séculos como um lembrete do que alimentava a força do império. A comida do legionário era não só um endurecimento físico, mas também espiritual. Cada pedaço de pão era uma promessa a si mesmo de não desistir. Cada gole de vinho azedo, um lembrete de que a vida é curta e Roma é eterna. E quando, ao amanhecer, o exército se formava em ordem de batalha, essa energia interna sentia-se em cada movimento. Naquele momento, a formação romana ganhava vida. Os capacetes de aço brilhavam sob o sol, os escudos fechavam-se numa parede viva, os guerreiros levantavam os pílums e um suave tinido de metal percorria as fileiras. Não era apenas uma formação, era um ritual de força. A formação chamava-se testudo, que em latim significa tartaruga. Os soldados juntavam os escudos sobre as cabeças e pelos lados, formando uma cúpula impenetrável. Lá dentro era escuro, abafado, cheirava a suor e ferro, mas ninguém vacilava. E é aqui que se manifestava o verdadeiro significado da sua dieta. Sem um estômago leve, sem comida pesada, uma formação assim simplesmente não aguentaria. Dentro da testudo era preciso ficar parado por horas, sem se mover, sob uma chuva de flechas e pedras. O cansaço da comida podia ser fatal. Por isso, os romanos comiam de forma a estarem preparados para este teste. Comida y táctica fundían-se, transformándose en arma. Tácito notó que os exércitos romanos conseguiam suportar operações contínuas por mais tempo do que quaisquer adversarios, precisamente devido à sua alimentação. A sua energia não dependia de reservas de carne ou de suprimentos do mercado. Eles podiam marchar por semanas, alimentando-se de grãos e sal. Isso tornava-os imprevisíveis e invulneráveis. Na noite anterior à batalha, um silêncio especial reinava no acampamento. Os guerreiros sentavam-se junto às brasas, partiam o pão, molhavam no novinho. Alguém sussurrava orações, alguém afiava a lâmina. E neste momento, entre a fome e o medo, entre o fumo e as estrelas, nascia o que mais tarde se chamaria de milagre romano, a prontidão absoluta para a morte em nome do dever. Quando as trombetas anunciaram o início pela manhã, os legionários levantaram-se como um organismo único. O pulse, comido durante a noite, dava energia. O vinho azedo, determinação. Cada passo era preciso, como o movimento de uma máquina. E quando as fileiras se fecharam em testudo, os inimigos não viram homens, mas algo maior. Uma força alimentada não por carne, mas por vontade. Assim, a dieta romana, criada por necessidade, transformou-se em símbolo de poder. Mas após a glória vinha uma nova etapa, o regresso a casa, quando os guerreiros provavam pela primeira vez em meses a comida abíchnaia. E foi então que eles percebiam que o sabor da vitória não era um banquete, mas a memória do simples grão que lhes deu a imortalidade. O regresso da campanha era o tempo mais estranho para um legionário. O corpo acostumara-se às privações, o estômago à comida escassa e a alma à constante ansiedade. E de repente, o cheiro de pão fresco, azeite, carne assada. Tudo isso parecia quase indecente após meses de posca e pulse.
Em Roma, em honra dos vencedores, organizábanse triunfos, procissões pela via sacra, flores, multidões, vinho. Mas os próprios soldados frecuentemente sentiam aversão à abundância. Olhavam para os pratos requintados e compreendiam que a verdadeira força não nascia ali. Historiadores escreveram que muitos veteranos continuavam a alimentar-se como em campanha, mesmo em casa. Uma simples papa de trigo, um pouco de vinagre e sal, um hábito transformado em símbolo de memória. O imperador Augusto, segundo testemunhos de Suetonio, comía como un soldado, modestamente y rapidamente, sen se permitir saciar. Ele dicía que a saciedade tornaba o homen vulnerável. A comida en Roma era máis do que unha necesidade, era política. A cidade era abastecida con grão do Egito e da África. A anona tornouse unha obrigación sagrada do Estado. O imperio mantíñase no pão tanto quanto nas espadas. Mas este pão sempre lembrava ao legionário as campanhas, a poeira, as pedras sob os pés, os camaradas com quem partilhava a última medida de grão. Assim, o romano vivia entre dois mundos, o do banquete e o da campanha, da abundância e da necessidade. E talvez fosse precisamente neste contraste que se escondia o segredo do poder romano, a capacidade de desfrutar da vitória sem esquecer o sabor da fome. Pois aquele que se lembra de como é comer pulse sem sal, não teme perder todo o resto.